Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para toda a família de Cristo. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, a primeira vez que você está me vendo. Eu já estou aí há aproximadamente 3 anos, completa agora em dezembro, que eu estou com esse canal no ar. E para mim é um motivo de alegria, satisfação, prazer em falar as boas novas, porque evangelho significa boas novas. Palavras de edificação, palavras que consola, traz prazer para a nossa alma. E é isso que eu tenho prazer em falar sempre que tomo a frente desse trabalho que eu faço para falar desta grandeza de Cristo. Você, de todo este meu querido Brasil, vai um beijo no coração de todos meus irmãos, minhas irmãs, da graça, não da graça, para todos vocês, e a palavra que eu tenho é essa. 3 conselhos. É o título da mensagem. Os 3 conselhos. Mas se conselho fosse bom, não se dava. Se conselho fosse bom, se vendia. Mas, irmão, irmã, há muitos conselhos que são bons. Muitas vezes nós que não ouvimos o conselho. Muitas vezes você está próximo a fazer, como se diz, cair dentro de um abismo. E a gente vai lá e te aconselha, meu irmão, minha irmã, não faça isso. E talvez você não dá ouvido. Mas quando você dá ouvido ao conselho, porque não, se conselho fosse bom, ninguém dava. Existe conselho que não tem dinheiro que pague. Talvez você está prestes a um casamento. Talvez você não conhece bem aquela pessoa que você está tentando se unir àquela pessoa, seja ele ou seja ela. Não, porque eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus um casamento e surgiu esse moço, mas você conhece ele? Eu tenho encontrado algumas vezes com ele e ele mostra ser boa pessoa. Sim, mas se eu fosse você, eu dava mais um tempo. Não, eu não tenho mais tempo a perder. Você conhece ela? Eu já vi ela trabalha no mesmo lugar que eu trabalho e eu vou me casar com ela. Se eu fosse você, eu esperava mais um pouco. Não tenho mais tempo para esperar. Eu vou viajar. Você não deve viajar agora. Você vai viajar numa época tão difícil. Não, eu vou viajar. Eu vou vender. Eu vou comprar. Eu vou mudar. Eu vou sair dessa empresa. Vou entrar em outra empresa. Enfim, eu vou ser afiador do amigo. Emprestar um dinheiro para um amigo, ou ser fiador de um amigo. Irmão, não faça isso. Ser fiador. Mas ele é boa gente. Eu vou ser fiador dele porque ele é boa gente. Ele alugou uma casa, alugou um apartamento aí, ele vai casar e eu vou ser fiador dele. Não faça isso, meu irmão. E você vai e faça. Conselho é bom. A gente só dá conselho quando a gente gosta da pessoa, quando a gente quer bem aquela pessoa. E pela experiência de vida que a gente tem, a gente vê que aquela outra pessoa não tem experiência, talvez ainda é um jovem, é uma jovem ainda, e a gente já tem vários anos de vida, tem uma longa caminhada, e a gente já passou. Eu já fui afiador de pastor e fui parar no fórum. Eu já vendi para pastor, eu estou colocando pastor, não estou colocando nem membro, estou falando dos cabeça. E a pessoa comprou meu restaurante, não me pagou. Eu tive envolvimento com 5, 6 pastores aí, tudo nó cego, um pior do que o outro.
porque essa cambada não presta. Alguns, eu não estou, assim como se diz, dizendo todos, mas uma grande parte deles são todos nó cego. Você já escolhe a ser pastor porque eles não gostam de trabalhar. Gosta de viver encostado. Gosta de viver encostado no barranco. Se o barranco cair, ele cai junto. Gosta de viver encostado numa árvore. Se aquela árvore cair, ele cai junto. Então, o que acontece? Mas a mensagem que eu tenho é essa. 3 conselhos. É o título dessa mensagem. Então, nos conta que um jovem casou. Assim que ele casou, ele quis dar uma vida melhor para a sua esposa. Ele diz, olha, eu vou sair e vou para um lugar distante, vou trabalhar. Vou arrumar um trabalho e só volto quando eu estiver bem de vida. Mas eu quero ser fiel a você e quero que você seja fiel. Então eles fizeram ali um voto de um ser fiel ao outro. Eu nunca colocarei um outro homem dentro da minha casa até que você volte. E ele também diz a mesma coisa. Eu não tocarei em outra mulher até que eu volte. Não sei quantos anos, mas vou passar um tempo trabalhando até no dia em que eu tiver uma boa condições financeira para me retornar e nós ter uma vida melhor. Assim concordou. E eles era recente, tinha casado ali, novinho de casado. Talvez não fazia poucos, um mês de casado. E ele pegou a sua bagagem e partiu. Viajou 3 dias. Até que ele chega num determinado lugar, numa fazenda, encontrou ali um bom fazendeiro. Todo mundo falou muito bem daquele fazendeiro e ele chegou e falou com aquele fazendeiro. Aquele fazendeiro disse assim, sim, eu tenho trabalho para você. E eu arrumo uma colocação aqui na minha fazenda. Você fazer tudo o que for necessário, sim. Ele falou, o seu salário é X. Ele falou, tudo bem. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero receber o salário todo mês ou todo ano. Eu quero receber esse salário só no dia que eu for embora, voltar para minha família. Está certo? Então fizeram ali um tratado entre ele e o seu patrão. Só vou receber no dia que eu resolver ir embora, então eu vou acertar com você. Está certo? Está certo. Então combinaram ali um preço. Você vai ganhar, por exemplo, R$1.000 por mês. Tudo bem. E ele começou a trabalhar. Trabalhou 1 ano. Ele comia, bebia ali na fazenda. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. 25 anos se passou. No fim de 25 anos, ele diz, olha, eu tenho muita saudade da minha esposa. Eu saí aos 20 anos. Hoje eu tenho 45 anos. E eu quero retornar para minha casa. Quero rever. Hoje eu creio que eu tenho um bom dinheiro, um bom acerto que dá para nós nos manter uma vida boa. Então o patrão ali fez as contas ali, tal, né? Todo ano tinha aumento, os aumentos que tinha todo ano, 25 anos, você todo ano tinha aumento, então teve 25 aumentos durante o tempo que ele começou a trabalhar. Então ele somou tudo aquilo ali e deu mais ou menos, aproximadamente, R$500.000. Era o dinheiro que ele tinha. Bom, ele falou assim, mas eu tenho uma proposta a fazer para você. Aí você decide se você aceita a minha proposta ou não. Ele diz, qual a proposta? Eu tenho 3 conselhos. E eu creio que esse conselho é melhor do que o dinheiro. Se você me ouvir e der ouvido nesses 3 conselhos que eu vou te dar, vai ser melhor
do que o meio milhão que eu tenho que te dar. Ele disse, mas isso se torna uma coisa difícil para mim. Ele falou, não, eu acredito que o conselho é muito melhor do que o dinheiro. Vai muito te ajudar esse conselho. Vamos fazer o seguinte, você pensa, eu te dou essa noite para você pensar. E amanhã você decide. Se você quiser o dinheiro, eu te dou o seu dinheiro. Mas se você quiser o conselho, eu não te dou o dinheiro, te dou os 3 conselhos. E ele pensou aquela noite toda, ele não dormiu. Ele ficou ali pensativo, pensando naquele dinheiro, pensando nos conselhos. Mas e agora? Voltar para minha casa sem o dinheiro? Mas ele diz que o conselho que ele vai me dar é melhor do que o dinheiro, está acima do dinheiro. Eu acho que eu vou aceitar o conselho. Chegou no outro dia cedo, tomando café ali junto com o patrão, e diz, olha, eu vou aceitar o conselho. Então você aceita o conselho? Ele falou, sim. Tudo bem. Primeiro conselho que eu te dou, nunca deixe o caminho que você está seguindo. Nunca corta caminho, nunca. Você jamais desvia por algum atalho. Siga sempre o caminho que está à sua frente. Esse é o primeiro conselho. O segundo, não seja curioso em ouvir ou querer ver alguma coisa. Ainda que você escuta, você não se preocupe em querer ver o que está acontecendo. Não seja curioso. O terceiro, não tome nenhuma decisão antes de verificar. Não toma uma decisão precipitada. Primeiro, olha, examine, vê primeiro, para depois você tomar sua decisão, para que você não tome uma decisão errada. Ele escreveu num papel esses três conselhos. Ele diz, e agora você indo, eu vou te dar 3 pão. Um pão você vai comer no primeiro dia de viagem, ele ia voltar a pé. No segundo dia você come o segundo pão. No terceiro dia você vai comer esse pão grande, você vai comer com a família. Então ele embrulhou bem aquele pão grande, esse não é para você abrir. Você vai abrir junto com a sua esposa na sua casa. E ele pegou aquele pão, aqueles 3 pão, despediu do homem e partiu, dizendo, ele disse que o conselho era melhor do que o dinheiro, então ele seguiu o conselho. Esse é o caminhando. Lá na frente, já bem de tardezinho, ele encontrou com o homem. O homem diz, boa tarde. Boa tarde. Para onde você vai indo? Ele diz, eu vou indo para tal lugar. Não. Segue este caminho aqui. Você está indo neste caminho, é muito longe. Corta por aqui, passe por aqui, que é um atalho. Rapidinho você chega. Aí lembrou do conselho. Ele diz, não, eu não posso cortar caminho, não posso desviar do caminho, tenho que seguir no caminho reto. Falei, não, muito obrigado, eu agradeço, vou seguir por aqui. E aquele homem que ali estava era um dos bandidos que ficava ali naquele cruzamento, mandando que as pessoas pegassem outro caminho, porque lá na frente tinha um grupo de marginais para atacar as pessoas. Depois ele ficou sabendo disso. Então ele não seguiu o conselho daquele homem que mandou que ele seguisse outro caminho, ele seguiu o caminho por onde ele estava indo. Ele viajou, ele dormiu, no outro dia ele seguiu viagem. Quando ele chegou à tardezinha, ele resolveu então dormir. Ele resolveu dormir no hotel. Então tinha um hotelzinho na cidade, já pela tarde. Ele deitou e quando foi uma certa hora da noite, ele escutou um grito. Muita gente gritando, muitos gritos. Ele levantou para ir lá fora. Mas de repente, ele lembrou-se, não seja curioso.
em ouvir, em querer ver. Volte para o seu lugar. E voltou para o seu quarto. No dia seguinte, o dono do restaurante disse a ele: você escutou algum barulho essa noite? Ele disse: sim, eu escutei um grito. Ele disse: você teve sorte, que você foi o único que escapou, porque todas as pessoas que estavam aqui no hotel, que saiu lá fora, foi morto. Aqui tem um doido, aqui, que ele passa aqui e começa a gritar, as pessoas saem lá fora para ver o que é, ele vai matando. Então as pessoas que saiu lá fora, ele matou todas as pessoas. Você foi o único que escapou. Então, cumpriu o segundo conselho. E ele seguiu a viagem. Quando chegou a tardezinha, à tarde, ele chegou na casa. De longe ele avistou a casa. Seu coração batia acelerado, ansioso para ver a sua esposa. A janela estava aberta e ele, antes, de longe, ele contemplou a sua esposa acariciando a cabeça de um moço, de um rapaz. E ele ficou revoltado com aquilo, enciumado, revoltado, e diz: ela está me traindo. Ela fez um juramento, ela arrumou um outro marido. Eu vou lá e vou matar os dois. Mas naquele momento ele pensou no terceiro conselho: não toma nem um. Antes mesmo de você verificar, não seja precipitado, não se precipita. Olhe e veja primeiro. Não toma nenhuma decisão antes de saber os fatos. E ele ficou nervoso e ele ficou ali pro lado de fora, ali nervoso, passou a noite ali do lado de fora, não entrou na casa. Quando foi no outro dia cedo, ele encorajou e falou assim: eu vou lá, já resolver, já acabar com tudo agora. Quando ele chegou, ela: oi, meu querido, e veio correndo ao encontro dele para abraçar ele. Ele empurrou, pôs a mão e deu um empurrão nela. Falou: o que está acontecendo? Ele falou: você é uma traidora, você é uma traíra, você me traiu, você arrumou um outro homem, você está com outro homem dentro de casa. Ela sorriu e disse: eu arrumei um outro homem? Não. Eu estou te esperando durante 25 anos, eu espero por você. Como? Onde você pensa que eu não vi a janela aberta, você acariciando um homem aí dentro da casa, sentado vocês na mesa, vocês se acariciando, passando a mão no rosto dele, na cabeça dele? Ela sorriu e disse: você sabe quem é esse rapaz? Eu não sei nem quero saber. É o nosso filho. Ele falou: como? É o seu filho. Quando você saiu, eu não sabia, eu estava grávida. 9 meses depois, nasceu. Hoje ele tem 24 anos. Aí o homem já ficou completamente desconcertado. Toda aquela reação, aquela revolta que estava com ele, transformou em alegria. Aí diz: eu vou chamar ele. Ele ainda está deitado. Foi lá e falou assim: filho, seu pai está aí. Seu pai chegou. Ele levantou quando ele viu aquele moço bonito, aquele moço vistoso, com aquela beleza. Ele correu, abraçou o pai, beijou o pai. O pai e a mãe, os três choraram juntos, se alegraram ali junto, tal, 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 tal. Aí ela falou assim: bem, cadê o dinheiro? Você teve todo esse tempo, qual é o dinheiro? Ele falou: não trouxe dinheiro nenhum. A única coisa que eu trouxe foi esse pão para nós comer. Aí sentaram na mesa, ela fez ali um café, ele pegou o pão. Na hora que ele abriu o pão, era apenas uma capa. Dentro tinha uma sacola plástica, com todo o seu dinheiro dentro daquela sacola plástica. Quase $500.000 estava ali dentro daquele pão, que era um pão disfarçado. A alegria dele foi grande.
duas vezes. Uma por conhecer o seu filho, já um homem formado. E segundo, que ele pensava que era apenas os 3 conselhos, o dinheiro estava ali junto e eles pôde ter uma vida a partir de ali, uma vida maravilhosa através desse conselho, que ele não tomou nenhum errado, ele não pegou o caminho errado, ele não saiu por lá de fora do hotelzinho para ver o que era e ele não tentou entrar na casa e fazer qualquer desavença e o dinheiro estava com ele. Então isso, meu irmão, serve para mim e serve para você. O que nós aprendemos com isso? Que não devemos tomar nenhuma decisão errada. Devemos esperar o momento certo. Conselho é bom. Quando a pessoa nos conselha, é porque aquele conselho vai nos trazer muitas vezes paz, alegria e gozo. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Ele seguiu o conselho e junto com o conselho estava também o dinheiro de 25 anos de trabalho, ali estava e ele conseguiu fazer o que ele tinha dentro dele, dar o melhor. Agora, não somente para a sua esposa, mas também para o seu filho. Se você gostou desta mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, curte essa mensagem, escreva e divulga. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação, graça e paz para todos. Bye, bye.